Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus seja conosco hoje e sempre. É sempre motivo de muita alegria estarmos aqui na tribuna desta casa, porque é um momento em que nós temos a oportunidade de, através do estudo, quando a gente está com essa incumbência ou a responsabilidade para fazer o estudo, a gente estudar um pouco mais, aprender um pouco mais, E quando nós falamos também, os ouvidos mais próximos são os nossos. Então é uma oportunidade muito rica, porque primeiro a gente se evangeliza, primeiro a gente se doutrina, para depois levar para os nossos demais irmãos, as informações. Então nós estamos aí com o estudo do capítulo 20, que tem como tema os trabalhadores da última hora. E eu gostaria de fazer uma contextualização. O nosso irmão Fred, quando da escala, nos fez uma solicitação, porque dia 13 agora, ou seja, domingo passado, domingo último, nós comemoramos o Dia do Jovem Espírita. E nós vamos falar aqui dos trabalhadores da última hora. E trabalhadores da última hora, nós vamos incluir principalmente esses jovens, que eu até vou trazer uma fala que eu achei muito pertinente na hora dos estudos, que é a de que os trabalhadores da última hora, eles são também, de alguma forma, o trabalhador da primeira hora de uma nova era. Porque nós estamos finalizando uma era, entrando noutra era. Então, quem fica nesse último momento, fazendo o trabalho para si mesmo, para a nossa reforma íntima, o trabalho individual, entra na nova era já como primeiro trabalhador, se fizer o trabalho, claro, da forma que precisa ser feita, Então, quando a gente fala de trabalhador da seara do Cristo, a gente fala da ação fraterna, integrada e intergeracional, que garante o alcance dos objetivos da unificação, fortalecendo elos de apoio mútuo, de modo a oportunizar espaços cooperativos de aprendizado, convívio e trabalho. Do que nós estamos falando? O movimento espírita, desde 1949, efetivamente, ele é um movimento unificado. Já era quando desse acontecimento do Pacto Áureo, já faziam 60 anos da iniciativa de Bezerra de Menezes, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, nesse sentido de unificar. E a unificação é para fortalecer os elos, E não para unificar no sentido de formatar. Todo mundo fazendo a mesma coisa do mesmo modelo, até porque é impossível, porque essa doutrina é uma doutrina onde a razão permeia toda a parte religiosa. Então, nós somos livres para pensarmos, para escolhermos, e temos a referência bibliográfica, da doutrina, nas obras básicas e nas obras complementares que nós chamamos, mas ela é uma doutrina de pessoas livres, E, por ocasião do dia 13 de novembro do ano de 1949, na verdade, no dia 5 de novembro de 1949, houve uma reunião de lideranças espíritas, e essa reunião ela ficou conhecida como Grande Conferência Espírita, aconteceu no Rio de Janeiro, que era então a capital federal, E houve uma ata, foi lavrada uma ata com os pontos essenciais, onde se assentava, os acordos de unificação, ou seja, pensamento espírita unificado, pensamento espírita direcionado para atender à solicitação do Mestre Jesus,
união entre nós. E aí a gente vai lembrar que uma música, a letra dela é fantástica, é só um pedacinho, e eu nem posso cantar, porque vocês vão sair daqui se eu cantar. Então, a canção chama-se Alegria Cristã, ela é do Leopoldo Machado, que diz positivamente dessa unificação, porque ela fala assim, sempre é uma parte, né? Ombro a ombro, sempre lado a lado. Vamos trabalhar com muita alegria para o espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. Aí a nossa alegria é bem do evangelho, né? A música em si. Mas para a gente ter uma ideia do que significa essa unificação e onde que isso chega nos trabalhadores da última hora, que também somos nós, os espíritas. Não somos os trabalhadores da última hora porque fomos escolhidos para estarmos aqui na última hora. Muito mais por termos cruzados os nossos braços do que por sermos colocados, a não ser pelas nossas próprias escolhas, fomos protelando o nosso tempo e, apesar de conviver com o Evangelho de Jesus há mais de 2000 anos, estamos nós hoje ainda aqui, nesse momento, dando passos pequenininhos, devagar, com todas as dificuldades, mas entendendo já que nós precisamos estar juntos. Juntos não só o movimento espírita como um todo, mas as casas precisam também, além de fazerem parte desse movimento espírita como um todo, as casas precisam também se fortalecer nesse sentido. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros como espíritos para evoluirmos. Porque há um processo de evolução que ele é individual, mas há um processo de evolução coletivo. E nós precisamos de implantar, olha só como é que é sério o trabalho do trabalhador no caminho do Cristo e na doutrina espírita. Implantar a paz e a harmonia num momento em que nós estamos vivenciando tanta dissensão, tanto desmando, tanto desrespeito uns pelos outros, e um desrespeito também individual, a nossa individualidade. Às vezes a gente até fala assim, será que a pessoa não tem respeito? Aí de uns anos para cá, eu tenho feito observações, e nos estudos, né, a gente acaba estudando muita coisa nessa área do conhecimento humano, e a gente vai vendo que quando você não pode dar uma coisa que você não tem. Quando você não se respeita, você não vai respeitar mais ninguém. Porque a questão do respeito é uma questão de decisão. É você consigo mesmo, é cada um de nós com a gente mesmo. Num processo de respeito ao nosso limite do corpo físico, sabendo e cuidando dessa casa de morada que nos foi concedida, aí sim, por acréscimo da bondade divina, porque são corpos maravilhosos e perfeitos, né, que nós estamos ocupando, isso deve ser motivo de gratidão diuturnamente, porque quantos são os nossos irmãos que estão impedidos de se locomoverem, de pensarem, de ouvirem, de falarem, de ver. E nós estamos aqui, e a doutrina espírita ela é bastante agraciada nisso. As casas espíritas, a gente nem preocupa muito com a questão da acessibilidade, né? Agora que nós estamos mais voltados. Por quê? Porque não há muitos casos de pessoas com limites físicos. Claro que nós não estamos generalizando, mas pelo menos aqui no Distrito Federal e algumas casas lá de Fortaleza que eu conheço, que eu visito quando vou lá, a gente não lida muito com essas questões. Então nós estamos sob as graças e as bênçãos de Deus, num momento de trabalho individual que reflete no coletivo intensamente. Então nós precisamos de nos encontrar conosco todos os momentos. E para nos encontrarmos conosco mesmo, nós precisamos ir nos conhecendo pouco a pouco, entendendo os nossos limites, para que nós
galguemos um caminho que é aquele de nos respeitar, para podermos respeitar os outros. Porque ser espírita, ser cristão, é, acima de tudo, implantar a paz e a harmonia em qualquer que seja a situação no mundo. Nós estamos vivenciando um momento de guerra armada, mas estamos vivendo outras tantas guerras que são mais pacíficas aparentemente, porque essas guerras de discordância, de vibrações de pensamento, e aí nós temos neste trabalho, ou seja, os trabalhadores da última hora têm que estar vigilantes na questão do pensamento, da vibração que sai do coração, que quando ela é elevada, ela vai se conectar com vibrações elevadas e vai promover o bem. Mas quando ela não tem elevação ou ela está na baixa frequência, ela também se associa a outras que estão em baixa frequência, promovendo a discórdia, o rancor, o ódio. Então, trabalhadores da última hora conhecem essa etapa. Tem consciência, e nós, dentro da doutrina espírita, temos mais ainda, porque todas as obras que são de base da codificação kardeciana trazem perguntas, respostas, comentários, tratados, que levam a nós, espíritos reencarnados, aumentarmos e nos apropriarmos desse conhecimento. Então, ninguém mais vai ter poder dizer que não sabia. A gente ainda usa esse termo, mas eu não sabia. Só que não é verdade, nós somos espíritos que estamos aí numa longa jornada. Muitas dificuldades, e é por isso que nós estamos agora vendo esse movimento, né, que está emergindo de todos os lugares, de descontentamento, de desconforto. Mas individualmente também nós estamos sentindo isso. Todos os dias nós lidamos com criaturas mal resolvidas na vida. E como é que a gente sabe disso? No trânsito, na nossa casa, dentro do ônibus, no supermercado. Não só pela aparência física, né, que a gente, é interessante essa energia, porque a gente precisa mesmo estar atento, porque a nossa aparência, ela, na hora, diz se a gente está bem, se a gente não está bem, se a gente está vibrando mais alto, se a gente está vibrando mais baixo, se a gente está num conflito muito grande, existencial, individual, ou se nós entramos no processo pelo pensamento desse conflito coletivo que está acontecendo no planeta, por ocasião dessa, vamos chamar de finalização de uma era. Mas nós não estamos precisando uma data. Por quê? Porque quando nós estamos falando de evolução individual e coletiva, nós estamos falando de um processo. E de um processo que vai depender do todo. Todos nós, os espíritos que estamos nesse momento reencarnados no planeta, estamos comprometidos, aliás, reencarnados, e desculpe meus irmãos, os desencarnados que estão aqui conosco também, que fazem parte desse processo. Então, todos nós estamos com o dever de movimentar-nos em direção à paz e à harmonia. E essa paz precisa começar dentro de nós, porque, igual eu falei no começo, a gente não dá o que a gente não tem. Se eu não tenho paz em mim, sendo espírita, conhecendo o Evangelho de Jesus, sendo orientado pela doutrina que nos diz que a vida é eterna. E nós acreditamos nisso, porque se não fosse assim, nós não estaríamos na doutrina espírita. Porque no cristianismo nós temos várias religiões que são cristãs e outras que não são cristãs. A gente podia escolher, a gente tem o livre-arbítrio para isso. A gente precisa parar para pensar por que nós já escolhemos estar aqui. Porque é uma escolha.
Hoje está chovendo pra caramba, tem um congestionamento, foi feriado, e nós estamos aqui. A gente podia ter feito outra escolha, mas nós estamos aqui. Então essa escolha requer de nós uma seriedade nas atitudes, nos movimentos. E é por isso que a gente vai falar do jovem como trabalhador espírita, por excelência. Porque nós, que já fomos mais jovens, alguns de nós já nasceu em família espírita, isso é uma bênção, né? Outros foram chegando, eu cheguei na doutrina espírita, eu já estava com quase 24 anos, mais ou menos, novinha em folha, né, gente? Faz tempo isso. Então a gente vai chegando e vai envelhecendo também, e vai passando. E o jovem, esse trabalhador que vem cheio de energia, que aqui na doutrina espírita nós classificamos o jovem de 0 a 100, né? Toda vez que a gente vai fazer o convite para trabalhar na mocidade, para estar conosco e tal, de 0 a 100, pode, hoje tem que convidar até 120, porque o pessoal está vivendo. Então, seremos os jovens há mais tempo e teremos que passar esse bastão. Qual é o caminho que nós estamos construindo dentro da casa espírita para esse jovem que está chegando? O que nós estamos oferecendo ao jovem espírita de exemplo, de pacificação íntima? Sem contar que nós também somos pais, né? Educadores, representantes dentro da sociedade que tem peso o nosso comportamento, a nossa fala, o nosso procedimento, em qualquer lugar que nós estejamos. E ainda vale lembrar que nós, os espíritas, as pessoas acham, e algumas têm até certeza de que a gente é meio anjo, meio santo. Elas olham para a gente e dizem, mas você é espírita fazendo isso, como se nós não fôssemos, né, seres humanos normais e não estivéssemos no mesmo nível de dificuldade de todos que estão hoje habitando esse planeta, nesse processo de evolução. Então, quando a gente fala aí de uma comemoração do dia 13 de novembro, uma comemoração de jovem espírita, é o dia do jovem espírita. E aí a gente pensar o que nós estamos oferecendo nas casas espíritas, e a partir de nós, os espíritas, jovens há mais tempo, envelhecendo na doutrina espírita, o que nós estamos oferecendo de exemplo. Porque trabalhar para mostrar é um jeito da gente dar exemplo. Mas se a gente não colocar o jovem para fazer, ninguém aprende nada. E hoje eu estava pensando nisso à tarde. Vocês vão me permitir fazer uma fala muito pessoal? Eu estava estendendo uma roupa com meu pai e a chuva, né, a gente foi tirar do varal. E aí meu pai disse assim, pois é, minha filha, você outro dia me perguntou por que os meninos não aprendem o que a gente ensina. Aí ele disse, é por isso aqui. E o isso aqui é porque eu estava fazendo. Os filhos estavam lá, mas eu que estava fazendo. Então, ninguém aprende. Aí eu lembrei da minha mãezinha que está ali sentada, agradeci a Deus por ela ter me ensinado a fazer. Porque é bênção você aprender a fazer. Então, os nossos jovens precisam de aprender fazendo. Não é olhando a gente acha que eles vão seguir o nosso exemplo, a gente não dá a oportunidade. Esse trabalhador da última hora que está chegando, que é também um trabalhador da primeira hora, ele tem um compromisso também com ele próprio, com a evolução dele e com a de toda a humanidade no momento que está encarnado. E nós que somos os seus tutores, estamos com a incumbência de direcioná-los. E o nosso maior ou melhor direcionamento é o exemplo e a oportunidade que a gente precisa dar para eles fazerem. Nesse momento nós estamos aqui numa palestra pública e nós temos poucos jovens. Hoje tem até um pouco mais, né? Porque só de olhar que eu já estou contando 4 ali, então a gente tem até um pouco mais. Eu estou olhando os jovens mais jovens,
Há mais tempo está cheinho. Então, os mais jovens mesmo, né? Esses que precisam se encontrar, aprender a se respeitar, para respeitar ao nosso próximo. Porque o nosso próximo é exatamente o limite que a gente tem. É fantástico os ensinamentos de Deus. E Jesus, a didática de Jesus, com os seus ensinamentos, é oportunidade única. É só seguir os passos. Jesus nos diz, veio e nos disse como é que nós precisávamos fazer, fazendo e dando oportunidade para que se fizesse. Ele vivencia, ele fala, ele sente, e nós não estamos seguindo o modelo dele para a educação dos nossos jovens, para as oportunidades, né? Que a gente precisa dar a todos os nossos irmãos. A gente está falando dos jovens especificamente por conta dessa data mais em especial e porque eles são, de fato, uma esperança, né, que a gente tem em mudança. Nós ainda não estamos vendo essa diferença, ela está muito ainda tímida no meio do movimento humano, né, da humanidade nesse momento, mas nós temos a certeza de que isso acontecerá, porque também nós temos as informações de que os trabalhadores da primeira hora estão junto conosco, num plano de ação maior, que são os prepostos do Mestre Jesus, os inúmeros irmãos que estão trabalhando na seara do Cristo para o melhoramento de todos os espíritos que estão sobre o planeta. Nós somos filhos extremamente amados, irmãos queridos desses irmãos que se dedicam dia e noite a nos auxiliar. E nós estamos renitentes, eu não sei se vocês, essa palavra é uma palavra comum para vocês, mas lá no Nordeste a gente usa muito. Teimosos, é a mesma coisa de dizer teimosos, no processo de não querer ir de encontro ao bem, de não querer fazer o nosso movimento, porque dá trabalho. Gente, dá trabalho fazer o bem ou fazer o mal. E fazer o mal, ou alimentar o mal, ou promover o mal quando nós estamos fora do eixo, permitindo que essas energias se conectem a outras energias e o mal se fortaleça um pouco mais, é muito mais trabalhoso para nós espíritos eternos. Porque nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, como está no Livro dos Espíritos. Nós temos vida eterna, não é uma opção, nós temos vida eterna, é fato. Nós seremos anjos um dia. Pegar o atalho é muito mais complicado. É melhor caminhar na estrada logo, a estrada toda, a estrada longa, do jeito que ela vier. Porque é nessa estrada longa que nós vamos passo a passo nos melhorar, contribuindo assim para todo o melhoramento do globo. Olha como é que isso é importante. A gente precisa se ver como filho de Deus, se respeitar como um instrumento do Criador dentro de um processo de harmonia e perfeição da sua criação, e assim começarmos a agir nesse movimento, fazendo só a nossa parte, como todos os vegetais fazem, como todos os animais fazem, como o mineral faz. Agora, esses outros reinos dos quais eu falei agora, eles não ficam questionando, eles não ficam tomando o atalho. Uma árvore, você planta uma semente, ela tem um processo, um tempo em que ela vai dar o fruto, crescer para dar um fruto. E tudo na nossa vida é assim.
menos nós. A gente quer ter um filho, falta não dar conta de esperar os 9 meses. A gente quer o filho, quer que o filho cresça, porque ele dá trabalho quando é pequeno. Quando ele cresce, a gente fica falando para que cresceu. Tudo nosso é meio atrapalhado, né? A gente fica meio indeciso, meio confuso. Olha como é que nós estamos. Nós estamos recebendo, irmãos queridos, para nos melhorarmos no processo de evolução. Para, de acordo com a nossa convivência, nesse lar, esse lugar mais estreitado assim das relações, e é claro que ali estarão todas as dificuldades, é claro que ali nós teremos que conviver com aqueles irmãos que nós precisamos aprender a amar. Porque todas as famílias, a doutrina espírita nos esclarece sobre isso. Todas as famílias têm espíritos que são afins com a gente, um ou outro, mas tem principalmente aqueles com os quais nós não conseguimos manter essa relação amistosa, essa harmonia, esse amor, para que, a caminho com eles, nós possamos refazer os nossos percursos. E não é fácil, a gente sabe disso. Mas nós temos a doutrina espírita que nos esclarece. Então nós precisamos fazer o nosso esforço neste trabalho de última hora para conosco, mas também para com a humanidade. Porque os irmãos que estão junto aí nesse trabalho já nas esferas mais elevadas, eles já entenderam essa proposta. E é por isso que eles nos auxiliam, porque nós também somos irmãos queridos deles que ficamos para trás. Todo mundo está trabalhando no conjunto para que nós vamos avante, para que a gente siga o processo natural, que é o de evoluir, que é o de ser anjo um dia. E aí o Emmanuel, a gente vai se valer aqui de um texto de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, no capítulo 29, que fala desse texto, dessa parábola que é contada no capítulo 20, né, dos trabalhadores da última hora. E o nome desse texto lá no Pão Nosso é A Vinha. Emmanuel comenta então o texto de Mateus, no capítulo 20, no versículo 4. E ele começa o texto assim: a formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta terrestre, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Tudo isso que nós falamos está aqui resumido nessa fala de Emmanuel, dizendo para nós que o lugar é esse que nós estamos, na nossa família, no Sebastião Marte, lá no nosso trabalho, no nosso grupo da sopa, aqui no Digi. É esse o lugar que nós temos que fazer a diferença. É esse o lugar sagrado que está preparado, que traz as energias que se fazem necessárias para a nossa evolução. É por isso que nós precisamos aproveitar as oportunidades. É por isso que nós escolhemos estar aqui. Porque inconscientemente a gente sabe disso, dadas as nossas necessidades. Oi. Já? Ah, não era meia, não? O dia de hoje? Ai, desculpa, hoje não é sexta, não. Hoje é terça, né? Então tá, nós vamos só pedir para que vocês leiam na íntegra esse capítulo, que é o 20, e a parte que fala da missão
dos espíritas. É fantástico a recomendação que vem do nosso irmão Erastus, que está colocado aqui como o mentor espiritual do médium, né, que psicografou a mensagem, que ele vai nos dizer que a gente precisa, ele diz assim, ó, ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou, mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Então, é uma tarefa nossa achar esse caminho e seguir a verdade. E a verdade maior é Jesus, o modelo e guia da humanidade. Muito obrigada, meus irmãos. Continuando nessa vibração, vamos nos sentir mais e mais amparados pelo Mestre Jesus, aproveitando esse momento para dizer para Ele o que nós viemos fazer aqui nesse dia, dizer das nossas dificuldades, de como tem sido a nossa luta diária conosco mesmo, mas que nós confiamos na presença dele conosco, a todos os instantes, pela sua promessa, e temos a certeza de que tudo vai passar, as dificuldades se transformarão em novas possibilidades. E nós, juntos, como festival, não só o movimento espírita mundial, mas também como humanidade inteira, na proposta de evolução planetária, estaremos juntos na chegada desta nova era, que será de um mundo mais justo, ainda um mundo em transição, mas um mundo mais justo, onde talvez, ou certamente, nós já conseguiremos visualizar a nossa necessidade e a do nosso irmão para passarmos a trabalhar mais no bem e no amor, porque a felicidade virá a partir do momento em que nós estivermos fazendo o bem, pelo bem. Nosso querido Chico nos dizia isso, porque o bem é sempre o bem dos outros, nunca o nosso, porque todo o bem só chega a nós, a virtude do bem e os benefícios, se for direcionado aos nossos demais irmãos. O bem dele. Que o Mestre Jesus permaneça conosco, que nós tenhamos um bom retorno para as nossas casas, um bom resto de semana, que todos os nossos irmãos, trabalhadores desta casa que não estão aqui no dia de hoje, possam receber dessa luz e dessa bênção que está sendo emanada agora por nós aqui, e que também toda a humanidade possa, de alguma forma, receber essa vibração de amor que está nos nossos corações, que está sendo depositada aqui para que nós distribuamos e sejamos nós, o trabalhador da seara do Mestre Jesus, levando a todos os lugares que estivermos e através do nosso pensamento, principalmente, luz e amor para todos. Que assim seja. Que assim seja.